Livro certo, ou talvez, na hora certa. E numa sequência que já vem de longe. Meu último livro que eu concluí foi esse, de Sêneca, né? Onde ele relata o que era a política, a ética nos tempos dele. Mas muitos livros aí poderão mostrar o que foi o Brasil. Inclusive esse aqui, que é imperdível, né? Mostra aí o que é o capitalismo radical, liberal, sem restrições. Esse indivíduo, Percival Farquhar, é um dos responsáveis pela matança no Contestado. Mas antes dele, muitos espertos já foram registrando terras ao longo do que deveria ser a ferrovia entre Santa Catarina, Paraná, e deveria ir até o Rio Grande do Sul. Então, quando os caboclos deram pela coisa, estavam sendo expulsos. O capitalismo no Brasil merece uma análise toda especial. Getúlio Vargas foi talvez a pessoa que conseguiu, foi o líder que conseguiu mudar muita coisa. A legislação trabalhista, o voto feminino, o voto universal. Lamentavelmente, depois ele se perdeu. A vaidade, né? O poder corrompe. O poder, ele embriaga. E nós estamos tendo um exemplo agora com o nosso presidente, que infelizmente, de repente, venceu uma eleição que eu acho que ele nem esperava ganhar e colocou suas ideias. Deles não, ele tinha uns padrinhos intelectuais aí que ficaram dando as diretrizes em um ministério tenebrosamente complicado. Weintraub, então, era uma figura maluca. E o ministro da Saúde, que saiu, depois veio aquele general, né, que trabalhava em logística, antes de ser general, provavelmente, confundindo o hemisfério norte com o sul, e virou ministro da Saúde. Aí estava como o diabo gosta. Mas a ignorância do nosso presidente, ele deve ser um bom churrasqueiro. Mas que mais que ele é? Semana da Pátria está terminando. Rainha Elizabeth morreu. Alergia a fogo, né, gente? E isso, Rei Charles, que vai ocupar o posto dela, Charles III, ele tinha dedicado seu tempo a ONGs dedicadas à Amazônia. Quer dizer, para e passo, o Brasil vai se distanciando do mundo ocidental. Talvez a gente deva até adotar a língua russa ou chinesa
para conversar com os futuros donos do Brasil. Então a Semana da Pátria está terminando. Para mim, para minha esposa, foi um problema por causa da saúde e até da falta de energia elétrica aqui no prédio. No dia do desfile, ficamos surpresos até com essa decisão de fazer esse trabalho no dia 7 de manhã, né? Então, gente, vamos torcer para que as próximas comemorações do Dia da Pátria sejam mais tranquilas. No ano passado eu levantei e olhei aqui para ver se Curitiba, se eu via tiro de canhão ou coisas desse tipo. A coisa estava paranoica. Nosso presidente queria, porque queria que o exército o ajudasse a derrubar o poder judiciário e ele assumisse o comando do Brasil. Esse ano ele foi mais moderado, mas não terminou ainda, o ano não terminou. E teremos eleições. Felizmente, CNBB e outras entidades indígenas, de afrodescendentes, etc., acordaram para o risco de uma teocracia, né? Algo próprio de muito tempo atrás, né? Que vale a pena, então, a leitura desse livro, um livro inteligente, um livro muito bom. Isso é importante. E hoje em dia, graças a livros digitais, a gente tem essa acessibilidade que não existia há poucas décadas atrás. Ou há uma década ou duas atrás, o livro, a biblioteca de livros digitais logo começou, foi crescendo e hoje ela é maravilhosa. Mas não podemos esquecer que a liberdade não tem preço, que poder pensar e falar sem ter medo de quem está sentado ao lado é muito importante. Quem viveu, eu vou fazer 78 anos no dia 8 de outubro, quem viveu o período mais severo do regime militar sabe o que significavam os porões do DOPS, a polícia secreta, a vigilância, era muito ruim, como aconteceu no governo de Getúlio Vargas, né? Infelizmente, é o que o desmoraliza. Hoje em dia, o Brasil tem uma dimensão infinitamente maior que a de 60, 70 anos atrás. Inclusive, graças aos militares, que reorganizaram as empresas privadas de serviços auxiliares, uniram e criaram grandes estatais. E assim o Brasil deslanchou. E graças a isso, em 1972, eu pude fazer meu mestrado em Florianópolis. Defendi minha dissertação ou tese em 74. A minha foi, parece que a sexta dissertação aprovada pela Universidade Federal de Santa Catarina, que estava começando, né? E graças aos gaúchos, principalmente,
Dr. Casper, né? Não lembro o nome completo dele agora, um gênio. Aquela escola se tornou algo admirável. Na época não era proibido trazer professores do exterior. E assim, nós tivemos aulas de gente da Índia, da França e de outros países, sei lá, né? Até o Domingos Alves Burchard foi meu professor. Tinha trabalhado na NASA, voltou para o Brasil. Uma pessoa brilhante, que já faleceu, infelizmente. Mas, tomara que o nosso candidato à reeleição estude um pouco, evolua. Ele pode ainda ganhar a eleição, mas não precisa querer se transformar num rei. As monarquias já acabaram, exceto lá na Inglaterra, Rainha Elizabeth, a monarquia simbólica, mas para turista ver. Uma história bonita até dela na Segunda Guerra Mundial, mas desde Cromwell, que ele foi derrubado, que a Inglaterra mudou muito. Ganhou uma democracia aristocrática. E assim, lendo esse livro, dos teóricos de organização política, etc., principalmente economia, organização política, muitos poderão entender que o Brasil poderá evoluir, mas também poderá se desmanchar numa guerra civil. Vai ganhar o quê com isso? A República Velha no Brasil foi uma experiência assustadora, né? Os militares brigavam entre si, destruindo cidades. E uma Revolução de 32 em São Paulo, partiram do próprio povo. A Farroupilha lá, os colorados e maragatos, né, se não me engano, caudilismo gaúcho, e antes Canudos, coisas assim. Canudos foi uma demonstração do que pode ser a violência sem controle. Nós precisamos salvar o Brasil. Nós precisamos salvar o nosso povo. E para isso, fundamental, saber escolher com muita lucidez o nosso próximo candidato. A minha, eu já escolhi, que é Simone Tebet, até porque sou fã também da Mara Gabrilli, uma pessoa extraordinária, que apesar de suas limitações, não desistiu de lutar pelas pessoas com deficiência. E a Simone, principalmente, na CPI da pandemia, mostrou uma inteligência brilhante e muita coragem, como ela tem mostrado agora. Mas temos outros candidatos também. E a própria mídia comercial às vezes acaba escondendo dentro dessa lógica de que quem teve pouco voto não aparece nas pesquisas. E aí vem os programas especiais. Isso é ruim, né? Mas também uma penca de candidatos aí que não é brincadeira. Aí dá para entender as restrições que existem. Mas nós precisamos ver com cuidado o que aconteceu hoje.
Hoje eu tive a felicidade de ver um desenho, uma postagem de Aldous Huxley, brilhante. Tem que achar aqui o WhatsApp. Instagram, WhatsApp daquele. Um desembargador, se não me engano, postou um quadrinho maravilhoso que diz muito do que devemos pensar. A ditadura perfeita terá as aparências da democracia, uma prisão sem muros, na qual os prisioneiros não sonharão sequer com a fuga. Um sistema de escravatura onde, graças ao consumo e ao divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão. Quer mais? Acho que chega, né?